Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências. E hoje nós vamos ter uma conversa muito energética, uma conversa nuclear, um pipoco mesmo, com ele, Carlos Zeituni, que é professor da USP, professor no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, no IPEM, e é formado em Engenharia Química e doutor em Tecnologia Nuclear. Carlos Zeituni, muito bem-vindo aqui. Primeiramente, além da sua apresentação, gostaria de saber como surge o seu gosto pela energia nuclear, né? Em trabalhar com energia nuclear. Bom, antes de mais nada, Manuel, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre a minha área. Realmente, trabalho na área nuclear desde 96, saí da faculdade, fui direto conheci o Instituto, lá o IPEM, e aí acabei fazendo mestrado, doutorado, aí passei no concurso, estou lá, são quase 25 anos, 26 anos trabalhando lá, então, olha, eu vou te falar que, assim, fiz bastante coisa na área nuclear, mas o mais importante é assim, estou nessa área porque eu acredito nela, acho que querendo ou não, lógico, eu tenho que vender meu peixe, né, senão eu perco o emprego, mas no final das contas, vou ser honesto com você. Eu acho uma energia mais limpa, ela tem menos problemas no futuro. Hoje eu comecei a minha carreira lá no Instituto, trabalhando na área de combustíveis, produzindo combustíveis, fazendo análise de combustíveis, inspeção de combustíveis, mas hoje eu estou trabalhando na área de câncer. O Instituto, na época, precisou de algumas pessoas para trabalhar com desenvolvimento de material para tratamento de câncer. Como eu entendia de reatores nucleares, eu hoje estou trabalhando com isso e vou te dizer, não tem nenhuma área na ciência que, ao mesmo tempo de produzir energia, salva vidas, etc. Então, é por isso que eu estou na área e vou continuar. Não vou dizer que vou morrer na área, porque eu quero ser eterno, mas vou trabalhar quando der. Ô, Carlos, passe para nós um panorama, né, da energia nuclear no Brasil. A quantas anda, quais as expectativas, não é, para quem sabe, um crescimento na área? Bom, vamos lá. O que está acontecendo hoje na área nuclear é um reflexo do que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Então, independente de discussão política, a gente teve aí uma corrupção muito grande que aconteceu no passado, não foi de um governo, foram de vários, e a área nuclear, por ser valores altos, não ficou atrás. Então, o que aconteceu em Angra 3, na construção de Angra 3, houve realmente um desvio de verba bastante grande, e aí entrou o processo, então está parado a construção de Angra 3, porém, a gente chegou num ponto da usina em que já está montada a estrutura da usina, a base da cúpula da usina já está construída, já os primeiros equipamentos já estão montados dentro da usina, então, no final das contas, é questão de tempo para Angra 3 ser construída. Então, teoricamente, nós temos Angra 1, Angra 2, e Angra 3 sendo construída, que deve terminar, e assim que for autorizado a Justiça a retomar as obras, mais 3, 4 anos a usina está construída. Lógico que essas usinas, Angra 1, foi um projeto ligado aos Estados Unidos, é um reator da Westinghouse, foi comprado na década de 60, início da década de 70, e aí, quando o Brasil, na década de 80, começa a perceber que precisa diversificar o seu parque energético, porque o que acontece no Brasil hoje? O Brasil hoje, boa parte da produção é hidrelétrica. Se você pega um ano de estiagem muito intenso, diminui o nível de água das hidrelétricas, e aí o Brasil começa a sofrer falta de energia, apagões, etc, etc. Nessa época, na década de final de 70, início de 80, começou-se a discutir a diversificação. Essa diversificação, na época, não podia ser termoelétrica a gás, porque o Brasil não havia ideia na época de construir o gasoduto Brasil-Bolívia. O gás brasileiro não é de boa qualidade, tá? Porque o escudo cristalino geológico brasileiro é recente. Então, no final das contas, a gente não tem um gás de boa qualidade produzido no Brasil. Então, partiu-se para a ideia nuclear. Foi feito um acordo com a Alemanha para a compra de 8 usinas nucleares. Então, seria Angra 2, 3, 4, até Angra 9. Tudo tá? Em Angra? Na verdade, não. Na verdade, foi comprado as usinas e ia ser espalhado pelo país. Antes de mais nada, por que Angra? Porque Angra, na verdade, está entre São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte. Então, está mais ou menos próximo dos 3 grandes centros consumidores. Porque essa é uma grande vantagem da área nuclear. Eu posso botar a usina próxima do centro consumidor. Porque hoje, o que acontece com a hidrelétrica? Eu tenho uma hidrelétrica belíssima, é lindo, quem puder visitar, visite Itaipu. É uma hidrelétrica linda, uma construção enorme. Só qual que é o problema? É produzido lá no Paraná. Para mandar para São Paulo, eu boto numa fiação elétrica, essa fiação, por efeito Joule, eu vou perdendo energia, então a eletricidade passa no fio, os elétrons vão batendo nas resistências, como se fosse um chuveiro elétrico, e você vai perdendo energia. Então, hoje, estima-se que a gente chega a perder 30%, 40% da energia produzida na hidrelétrica, perde para o centro consumidor. Então, o que acaba acontecendo? A área nuclear, a vantagem é que eu posso botar uma usina do lado do centro consumidor. E a fiação menor, perda menor. Agora, então eles botaram em Angra, fizeram Angra 2 e 3. Havia uma ideia, aqui agora, Manuel, vou ser honesto com você, boato, houve várias pesquisas, mas o que a gente sempre soube é que eles estavam pensando em 2 usinas nucleares próximas ali, Caraguá, São Sebastião, um pouco mais perto de São Paulo, tá? Mas isso nunca foi, nem chegou-se a ser cogitado a compra, etc, etc. Tinha uma ideia também de colocar 2 delas perto da Bahia, tá? Para perto de Salvador, etc, entre Salvador e Recife. Nunca chegou-se realmente a ser pesquisado. E aí outras 2 seriam mais próximas do interior de São Paulo, ligadas próximas a rios. Por quê? Você repara que a gente ou bota no litoral, ou bota num grande rio. Isso. Tem que ser permanente para a refrigeração da própria usina, tá? Existe uma tecnologia muito usada na Europa, que são aquelas grandes torres compridas, em que o ar entra, esfria, só que o custo de refrigeração é mais alto. Então, se você tem água disponível, um grande veio de água, um grande rio, ou, por exemplo, o mar, é muito melhor, porque aí você não precisa ficar, depois de usar a água para esquentar, você não precisa ficar esfriando muito essa água para poder reaproveitar, tá? Ô, Carlos, deixa eu só te passar a seguinte informação. Eu moro numa cidade, Paulo Afonso, que é o CESF, né? Tem as usinas hidrelétricas aqui, e conheço bem essa questão da perda de energia, né? Daqui se estica fio até Recife, Maranhão, existem essas perdas, bem como também entre 2016, em torno desse ano aí, foi ventilado que aqui próximo, numa cidade chamada Itacuruba, onde passa o Rio São Francisco, né, seria implementado aí uma usina, era um dos candidatos, tanto aqui Itacuruba, como também aqui em Sergipe, em Canidé do São Francisco, foi-se ventilada a construção de uma usina nuclear, não é? Inclusive, houve passeatas aqui, aquela questão... um movimento forte de pessoas que mal conheciam o que era a energia ou como era produzida a energia nuclear, e ainda com aquela ideia, não é, de que a energia nuclear, querendo ou não, vai acontecer um acidente, vai contaminar o rio, vai matar as pessoas do câncer. Então foi feita uma propaganda negativa muito forte aqui na região. E aí eu não sei se de repente você tem essa informação, se essa ideia foi paralisada por conta disso ou foi por conta de planejamento mesmo dentro da esfera federal. Na verdade, assim, eu participei de um tempo do CNPE, né? Então, como consultor, etc., eu vou te falar que, assim, na verdade, a área nuclear hoje, ela vive um momento de, vamos dizer assim, de espera. Então, hoje, os projetos nucleares ativos seria terminar Angra 3, ponto. Então, seria acabar a usina de Angra 3 e acabar um reator que está sendo construído em Iperó, que é para a produção de radiofármacos, tá? Que seria o projeto do RMB. Esses são os 2 macroprojetos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas eu vou ser honesto com você. O custo hoje, existem vários estudos econômicos, o que a gente está pagando hoje para trazer gás da Bolívia, esse gás vem por esse gasoduto, pega essas termoelétricas são utilizadas esse gás, gerando efeito estufa na atmosfera, então você gerando chuva ácida,
mas financeiramente, não vou nem discutir o que é melhor ou o que é pior, mas financeiramente falando, valeria a pena para o Brasil a construção de novas usinas nucleares. Por quê? Qual que é o problema da usina nuclear? O custo construtivo é muito alto. Em torno de quanto? De Olha, uma usina. Vamos lá. Depende muito do nível de usina e o tamanho da usina. Existem hoje projetos de você pegar usinas menores, que são usinas que a gente chama modulares, que seriam usinas menores na ordem aí de 400, 500 megawatts, que é basicamente 4 a 5 termoelétricas normais que estão sendo construídas, ou seja, ela é pequena para a área nuclear, mas em relação a, por exemplo, uma gás, ela é bastante grande, tá? 400, 500 megawatts. Essa usina dessa estaria na ordem entre 2 a 4 bilhões a construção de dólares. Tá? É um valor bastante elevado. Agora, os grandes projetos, porque o que está acontecendo no mundo hoje, a gente tem até mais ou menos o final da década passada, ou seja, mais ou menos 2008, 2010, 2012, havia interesse em construir usinas muito grandes. Então a gente está falando aí usinas de 3 gigawatts, 4 gigawatts, mas aí em valores na ordem de 20 bilhões, 25 bilhões. Só que seria uma grande usina, muito grande, para você ter uma ideia. 3 gigawatts é quase 3 vezes Angra 2, tá? Sim. Então, é uma usina bastante grande. Por que eles pensam numa usina muito grande? Porque eu concentro toda a produção energética numa área isolada, em que eu tenho toda a segurança física, porque ainda não, você tem material radioativo, existe, principalmente no estrangeiro, um perigo muito grande de um terrorismo nuclear, alguém roubar um combustível desse, jogar num veio de água. Então, houve denúncias de riscos de segurança física, terrorismo mesmo, tá? Aqui no Brasil nunca aconteceu, a gente não teve nenhum terrorismo desse no mundo, mas sempre é um perigo existente, a gente tem que pensar que ninguém nunca imaginou que um cara ia pegar um avião e ia jogar numa torre, como foi feito no 11 de setembro. Isso, então, se a mudar essa ideia do terrorismo, e um combustível nuclear, depois de queimado, ele tem produtos de fissão dentro dele, que se entrasse, por exemplo, em contato com uma água potável, por exemplo, jogar um combustível desse numa represa que abastece um centro urbano, você teria problemas nesse centro urbano. Tá? Você teria água contaminada, você teria dificuldades. Então, existe esse perigo. Então, o que o pessoal começou a pensar? Concentrar grandes centros. O problema é que quando você tem uma usina muito grande, você tem o problema da hidrelétrica. Você tem uma geração muito grande num local, você vai ter que ter fiação para transmitir para o centro consumidor. E aí você tem um custo que não compensa. Aí, a partir de 2010, começa a discussão dos chamados reatores modulares. Reatores menores, em que eu colocaria perto de grandes centros consumidores, e aí eu botaria usinas na ordem de 400, 500 megawatts, só que aí qual que é o problema? E a segurança? Aí vem a nova tecnologia. Você faz um núcleo fechado. Então, geralmente é um núcleo de aço, em que ele estaria totalmente compacto. Esse núcleo geraria calor. Quando ele acaba o consumo, em vez de eu desmontar, guardar o produto de fissão, etc., eu levaria esse material inteiro para uma fábrica, em que lá seria desmontado, seria armazenado o lixo radioativo, seria separado o que é rejeito, seria separado o que é reaproveitado, etc. Porque isso é uma das coisas, Manuel, que é muito importante ter em mente na área nuclear. Quando eu queimo gás numa termoelétrica, eu não tenho o controle do resíduo. O gás vai sair, vai ser jogado para fora e eu consumir. Na área nuclear, uma queima boa de um elemento combustível consome entre 40% a 55% do elemento combustível, do urânio que está dentro do elemento combustível. Se eu desmontar esse elemento, retirar esse urânio, eu posso reaproveitar esse material. E os produtos de fissão gerados, eles são energéticos. Então eu posso usar para várias coisas. Por exemplo, o IPEM tem um projeto que a gente usa para o material radioativo do reator da cidade de São Paulo. Como você não sabe, você tem 2 reatores na cidade de São Paulo. Esses reatores produzem radiofármacos e radioisótopos para a medicina, não estão ligados à produção de energia. Tá? Só explica para o nosso público o que são radiofármacos. Vamos lá, rapidinho. Importante deixar claro, um reator nuclear,
ele é um material físsil, geralmente urânio, 235, pode ser tório, pode ser plutônio, mas no Brasil os reatores são todos à base de urânio 235. Esse urânio, ele fissionando, ou seja, ele quebrando, por quê? É uma molécula que você tem muitos nêutrons e prótons lá dentro. E eles estão ajeitados numa coisa chamada força de coesão. Se eu jogar uma energia dentro dele, um outro nêutron, ele bate, mexe esse material lá dentro, quebra, esse material racha. Quando ele racha, sobra 2 produtos de fissão, que são 2 materiais radioativos, e sobra nêutrons. Por que sobra nêutrons? Porque o núcleo é feito de prótons, várias partículas positivas, e os nêutrons, que são nêutrons. Quando você joga 2 ímãs positivos e tenta aproximar, você tem uma força de repulsão. Isso. O núcleo, aconteceria isso. Por que o núcleo não quebra? Porque os nêutrons seguram esse material junto. E essa força, que é muito forte, são 200 milhões de eletronvolts por átomo, é a chamada força de coesão. Quando esse nêutron bate, ele desarranja essa estrutura. E aí esse se quebra. Quando ele se quebra, ele gera energia, gera 2 a 3 nêutrons, mais ou menos, por fissão, e gera 2 produtos de fissão. Esses 2, 3 nêutrons, eles vão bater em outras moléculas e vai começar o que a gente chama de efeito cascata, que vai ser a produção de vários novos nêutrons, cada fissão vai acontecendo, que é a chamada também reação em cadeia. Então você vai tendo uma fissão, uma outra fissão, outra fissão, outra fissão, outra fissão, e assim sucessivamente. Só para você ter uma ideia, Manuel, uma fissão nuclear, ela demora 10 a menos 14 de um segundo, ou seja, 0,000000001 de um segundo. Então, em um segundo, você tem uma quantidade infinita quase de energia, vamos dizer assim. E essa quantidade de energia vai aquecer a água num reator de potência, para aí gerar vapor e aí eu produzo eletricidade, ou, no caso dos reatores do IPEM, essa energia vai esquentar a água, nós vamos botar numa torre de resfriamento e vamos jogar fora essa energia. Mas o nêutron que solta da fissão, desculpa, ele vai voar, vai bater num outro elemento, que é um outro material. Quando esse nêutron bate no material, ele vai ser absorvido, transmutando esse material para um novo elemento. Então, por exemplo, eu pego cobalto, que é um metal não radioativo. Quando ele recebe um nêutron, o cobalto 59 recebe um nêutron virando cobalto 60. Cobalto 60 é um material radioativo, 5 anos de meia-vida, que eu posso usar para radioterapia, que eu posso usar para máquina de raio-x, eu posso usar para gama-grafia industrial. Então eu vou produzir um radioisótopo, e esse radioisótopo eu posso usar para várias coisas. Indústria, meio ambiente. Então, por exemplo, quando você pega uma contaminação num rio, como você sabe o que está contaminado? Você tem traçadores radioativos, que são materiais radioativos, em que você coloca, você mede onde está indo, eu consigo descobrir para onde está indo. Então, por exemplo, um poço de petróleo, eu tenho uma tubulação a 20 metros de profundidade. Eu sei que esse tubo arrebentou, um tubo de 2 quilômetros. Você vai abrir o tubo inteiro para descobrir onde está o vazamento? Teoricamente, você tem que fazer isso. Ele tá a 10 metros de profundidade, um tubo de 10 quilômetros. Imagina a quantidade de terra que eu tenho que deslocar para achar onde está falhado o tubo. O que a gente faz? Bota o material radioativo e vai medindo a radiação. Aonde tiver um buraco, você concorda que esse material radioativo ele vai sair, vai concentrar? Uhum. Eu abro o haste local. Lógico, a gente usa um material radioativo de uma meia-vida muito curta. Então, por exemplo, alguns minutos. Porque ele vai ser radioativo. O que é meia-vida? Todo material radioativo, ele quer voltar a ser estável. Então, ele está com uma energia muito alta, ele vai perdendo essa energia. É isso que é a radiação. Então, é o fóton de energia que sai de uma molécula instável em busca da estabilidade. Então, é por isso que quando eu boto uma bolinha em cima de alguma coisa alta, se ela começar a andar, ela desce até cair. Quando ela chega embaixo, no chão, ela para, porque ela está estável. A radiação é isso, é uma tentativa de estabilizar esse átomo. Aí o que acontece? Eu boto uma meia-vida muito curta, minutos, 1 hora, e aí aquele material vai ficar radioativo, a cada meia-vida ele vai perder. Então, se eu tenho 1 grama de material radioativo, depois de uma meia-vida eu vou ter meia grama. Depois de mais uma meia-vida eu vou ter 0,25. E assim sucessivamente. E vai até estabilizar. Se eu pegar, por exemplo, material com uma meia-vida de 1 hora, em uma semana,
Quantas meias vidas passaram? Tanto que o material quase deixa de ser radioativo, ou é uma radioatividade tão baixa que não importa. Só uma questão importante, pessoal. A gente toma sol, a gente tem areia no Brasil, a areia do Brasil ela é monazítica, então a areia brasileira tem tório. Então, todo mundo toma uma radiação muito baixa, que não faz mal, inclusive tem teorias, que eu não vou discutir aqui, mas, por exemplo, são chamadas hormese, que radiação em baixa energia seria bom para o corpo. Por quê? Porque, teoricamente, a radiação faz com que as células do corpo elas fiquem mais protegidas. Isso é uma teoria, não foi comprovado, dá certo em animal, mas não foi testado em ser humano. Por isso que eu não quero discutir aqui, porque fica parecendo que é verdade absoluta, e ainda não foi comprovado. E ainda mais em tempos, né, de hoje, com tantas fake news rodando por aí. Não, vamos então pegar ou recortar essa tua fala e vamos falar com uma verdade absoluta aí. Isso é verdade, que a radiação faz bem. Mas existem muitas teorias, é aquilo que a gente brinca. Você vai lá para aquelas areias, aqueles banhos de lama lá em Guarapari, que o pessoal fala, eu vou lá e saio mais energizado, saio mais... Por quê? Porque é radiação de baixa energia. Sim. Pouca atividade. Lógico, uma radiação muito alta mata a pessoa, tá? Que é o objetivo, inclusive, da radioterapia. Você dá uma dose de radiação tão alta que mate a célula cancerosa. Então, é importante perceber. Então, o que é o radiofármaco e o radioisótopo? Eles vão ser produzidos pelo nêutron da fissão, que vai bater nesse material e vai transmutar o material num outro material. E aí, o radiofármaco é um material médico, que é usado para o corpo humano, que ele pode ser de dois grandes grupos. Ou ele vai ser usado para terapia, para matar exatamente uma célula defeituosa do corpo, e aí você tem desde matar células cancerosas, como, por exemplo, existe algumas pesquisas feitas, por exemplo, pacientes que têm problemas cerebrais de epilepsia. A epilepsia ela é causada por pequenos choques que acontecem no cérebro. O que a gente faz para tratar a epilepsia em casos avançadíssimos, em que essas paradas dão paradas cardíacas, o paciente acaba morrendo? O que a gente faz? Abre-se numa craniotomia, ou seja, eu corto a cabeça, a tampa da cabeça, e aí com uma agulha, com um ponto elétrico, eu vou queimando as partes do cérebro que tem esse choque. Então eu mato essas células. Aí tem um pesquisador inglês que está fazendo o seguinte, ele injeta pelo palato uma sonda perfurando a laser, que vai furando até atingir o cérebro. Aí, num canal, ele caminha até chegar no ponto que ele tem que queimar. Aí ele manda uma fonte radioativa, essa fonte mata essa célula e volta. Ou seja, em vez dele abrir o crânio da pessoa, ele faz um buraquinho só. Bem menos invasivo, né? Bem menos invasivo. Mexer no cérebro é uma coisa extremamente complicada, a probabilidade de letalidade é muito alta, mas é uma das alternativas que estão tentando. Então, existe hoje vários usos da área nuclear, que seria da área radioativa, para tratamento de saúde, que muita gente nem sabe. Mas isso é importante, e aí no IPEM a gente produz esses fármacos para que os hospitais usem nos pacientes. Por quê? O IPEM é um órgão federal, a gente recebe salário do governo, então a gente consegue passar esse material radioativo para o hospital num preço mais em conta. Porque até o IPEM entrar na produção desse material avançado, esse material vinha importado, caríssimo, só quem tinha dinheiro tinha acesso. Hoje a gente tem vários tratamentos desse que estão muito baratos e que estão até pelo SUS, tá? É interessante que é um tipo de notícia e é um tipo de tratamento que não tem tanta divulgação, principalmente dentro dessa questão de envolver o trabalho com energia nuclear. Né? Você acha que ainda há um medo, né, de ter essa divulgação, ligar a questão da energia nuclear com acidente, com a radiação, com o que houve lá em Goiânia, por exemplo? Você falou tudo. Na verdade, infelizmente, a gente vive numa época em que a imagem é muito forte. Eu posso estar te falando aqui que vai salvar vidas, não sei o quê. A quantidade de pessoas que têm vidas salvas graças à área nuclear é muito grande. Porém, você olha uma imagem de uma bomba de Hiroshima, você mostra uma imagem da criança com radiação na pele, arrebentando. Você olha uma imagem de um acidente em Goiânia, que foi um erro. Você olha uma imagem de Chernobyl, você olha uma imagem de Fukushima, o medo é muito grande.
Então, é aquilo que a gente sempre diz. Avião é considerado o meio de transporte mais seguro. Proporcionalmente, é o meio de transporte que menos morre gente. Agora, o momento que é veiculado uma notícia em que um avião caiu e você mostra o corpo despedaçado, todo mundo tem medo de voar de avião, todo mundo começa a ter o pavor, etc, etc. Só que aí entra o lado da companhia aérea, muito dinheiro, você repara que nenhum acidente aéreo você mostra corpo. É verdade. Por quê? Porque as empresas aéreas, elas bancam esse tipo de coisa. Agora, a área nuclear é uma área ligada geralmente a governo. A gente está preocupado em produzir de forma barata e em quantidade para a população. Se a gente está preocupado em produzir para a população, não dá para ficar gastando dinheiro em divulgação, em mídia, etc, etc. Tá? Então, por causa disso, talvez a gente tenha aí uma má fama, que eu não vou dizer que no passado não foi indevida, porque, na verdade, a área nuclear ela começa no mundo ligada a um projeto militar para a produção de um artefato para acabar a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, era uma arma de destruição, tá? Então, não tem como falar, no momento que você fala um armamento, pensando em matar gente, não dá para depois eu falar que isso é legal. Sim. Mas foi modificado, hoje a gente tem, apesar que tem umas histórias muito engraçadas de bombas nucleares, tá? Uma dessas que você não sabe, eu sempre gosto de contar porque eu só acho engraçado. Na década de 50, foi decidido produzir o segundo canal do Panamá. Então, para quem sabe, o canal do Panamá teve um canal, produzido no início do século, 1913, mais ou menos. Foi construído o primeiro canal, em que foi cavado o canal. E aí você usava dinamite para explodir. Na década de 50, foi feita uma licitação internacional para abrir o segundo canal. Teve uma empresa americana que entrou na licitação, que abriria o canal, o segundo canal, utilizando 3 artefatos nucleares. Uau! Essa empresa perdeu a licitação por, dizem, aí eu já não sei se é verdade, mas dizem que foi por poucos dólares que ela perdeu. A empresa que ganhou usou 2 milhões de toneladas de dinamite para abrir o canal. Essa empresa ia ganhar com 3 artefatos nucleares. Imagina, porque na época não tinha esse conceito que a bomba nuclear ia gerar uma radiação tão grande, etc. A gente foi pouco depois de Hiroshima. Hiroshima não foi exatamente estudado pelos americanos para saber os efeitos posteriores. Aí, depois da década de 60, quando a gente começa a ver os resultados a longo prazo do artefato, porque, entenda, eu joguei a bomba, matei todo mundo. Legal. Qual a diferença disso para uma bomba química? Nenhuma. Eu jogo a bomba para matar todo mundo. O problema é que não se tinha consciência de que isso ia ficar por 20, 30, 40 anos. Ia ter um efeito a longo prazo, não é? Isso. Esse efeito a longo prazo é que assustou todo mundo. Porque a radiação, você não a vê, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Então, no fundo, você não sabe que está tomando. E esse efeito a longo prazo não é, até hoje, não é totalmente conhecido. Então, você sabe que o efeito deletério da radiação, ou seja, a consequência desse efeito, talvez vá para o seu filho, talvez vá para o seu neto. Então, é um efeito que assusta muito. Por causa disso, sim, que essa má fama da área nuclear vai existir por muito tempo. Então, hoje, tem muita gente que defende. Então, o antigo presidente do Greenpeace, que foi contrário há muito tempo à energia nuclear, após o acidente de Fukushima, ele começa a perceber que a área nuclear é uma área segura dentro, obviamente, de uma grande produção energética. Pessoal, imagina o dia, espero que nunca aconteça, que arrebentar uma barragem, por exemplo, de Itaipu. A gente não está falando em dezenas de mortos. Para você ter uma ideia, a quantidade de água armazenada lá, ela vai descer naquele rio, vazando todo aquele norte da Argentina, e vai chegar em Buenos Aires, no final da saída do rio, destruindo tudo. Então, a quantidade de pessoas mortas ali vai ser muito grande. Agora, tem umas coisas interessantes. Lembre-se que a barragem de uma hidrelétrica, ela está sempre recebendo pressão de água, ela está sempre recebendo, ela tem que ser feita manutenção periódica. Isso tem um custo bastante alto. Que, lógico, a Eletrobras banca esse custo, mas é um custo para sempre.
Então, é o mesmo problema da área nuclear. Energia custa muito caro, e é isso que o pessoal esquece. Então, quando a gente fala mal da energia nuclear, mas é uma energia cara, é uma energia... Toda energia é cara. Mas você quer chegar em casa, botar o dedo na tomada e ligar. Então, a gente tem que aceitar que a gente está alterando uma forma energética. Então, eu saio de um urânio e transformo em energia elétrica. Eu saio de a quantidade de água numa certa altura e desço numa outra altura. Eu saio num carvão que eu estou queimando, eu saio num gás que eu estou queimando, eu saio num óleo que eu estou queimando. Tudo isso tem um custo ambiental. O que é importante para a gente fazer é minimizar esse custo ambiental em qualquer tipo de energia. Lembrando que na questão das usinas hidrelétricas, e aqui Paulo Afonso e Chesf, né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, tiveram que indenizar muitas pessoas, né, relocamento de cidades, de pessoas que moravam em cidades, ribeirinhos, por conta de alagamento que houve. E aí a obra, além de ter o preço da obra, ainda tinha que colocar esse custo, e ainda tem que colocar se for fazer alguma hidrelétrica, não é, aqui no Brasil. Ainda bem que nós moramos num país que tem uma bacia hidrográfica bastante grande. Verdade. Né? E aí a gente pode fazer, aproveitar o aproveitamento energético das hidrelétricas com bastante eficiência. Se não me engano, as hidrelétricas chegam a coisa de 60% da energia gerada no Brasil. Se não for um pouco mais. Eu acho que é mais. É mais, né? Eu vou te dizer que é mais. Se eu me lembro, assim, esse número varia muito, principalmente em relação ao clima, tá? Mas a gente chega aí em alguns anos que tem bastante chuva, a quase 80%, tá? Sim, sim. Então, assim, é uma energia boa, não tenho o que falar dela, mas, por exemplo, eu não sei se você chegou a conhecer Sete Quedas? O parque? Não, ainda não. Ele foi alagado. Não, você não vai conhecer, ele está alagado. Foi alagado. Ele foi alagado por Itaipu. Se você olhar na internet, tem Google para isso, imagens belíssimas. Era um parque. Foi realocado, inclusive, os animais. Nos animais realocados, muitos não sobreviveram. Então, o prejuízo ambiental foi bastante grande. Só que aí, nesse ponto, apesar, é aquilo que eu costumo falar, falei no Pinch of Science e falo para você, meu objetivo não é falar mal das outras. O Brasil precisa de vários tipos de energia. Então, eu não acho que tem que ter um parque só nuclear. Tem que ter nuclear, tem que ter termoelétrica, tem que ter solar, tem que ter eólica, tem que ter hidrelétrica. Quanto mais diversificado for o parque energético brasileiro, menos custoso é para a população e menos efeitos ambientais vão acontecer. Tá? Sim. Tanto que, uma coisa que eu digo, eu não acho que Angra 1 e Angra 2 tem que ficar ligado 100% do tempo. Hoje elas estão ligadas 100% do tempo, porque existem os leilões de energia, então a usina ela tem que ser autossuficiente, então eu ligo e gasto até o final o combustível, aí eu troco combustível e gasto até o final. Angra 1 acabou de voltar para a rede elétrica, de uma manutenção de 40 dias parado, para troca de combustível, aí ela liga a usina, vai para 100%, fica operando a 100%. Em países de primeiro mundo, a usina nuclear, ela funciona, por exemplo, quando não tem sol. Por quê? Porque eles têm um parque eólico e um parque solar que funciona quando o vento está funcionando e quando o sol está funcionando. Se o sol diminuiu, então está muito nublado, não sei o quê, eu levanto a energia nuclear, eu aumento a potência para compensar. Agora, se o sol está batendo, eu não preciso gastar combustível, diminui a potência da nuclear e aproveita a solar. Aqui está acontecendo no Brasil. As plantas solares brasileiras, elas têm que ser autossuficientes. Então, ao lado da planta solar, estão colocando grandes baterias. Sim. Então, essa bateria armazena, só que uma bateria é um armazenamento químico. Ele gera NOx e SOx, ou seja, ácido nítrico, ácido nitroso e ácido sulfúrico na atmosfera. Ele gera chuva ácida. Então, qual que seria o ideal? Você ter essas energias alternativas, solar, eólica, funcionando dentro da possibilidade, sim, como complemento do parque energético brasileiro. Só que para eu ter um complemento desse, eu tenho que ter uma usina coringa, e nesse ponto a energia nuclear é a melhor possível para isso, porque a usina nuclear, eu posso trabalhar de 10% de potência a 100% de potência sem problema nenhum. Se você pegar uma usina térmica, para eu baixar a potência da térmica,
Eu não desligo a usina. Eu simplesmente tenho que desviar o gasto de combustível. Então, eu fico perdendo o calor dela para baixar a potência. Então, não é uma usina boa. Agora, a nuclear, não. O que eu não posso na nuclear é desligar a usina nuclear, porque aí ela demora para ligar. Inclusive, foi um dos motivos do acidente de Chernobyl, que os caras desligaram a usina para fazer um teste, e aí você tem muito produtos de fissão que dificultam ligar a usina. Mas se eu deixar a usina 10%, 15% de potência, não tem problema nenhum. Eu baixo o bate-controle, diminuo a potência da usina, gasto menos combustível, porque hoje um ciclo de vida de um elemento combustível de uma usina nuclear está entre 300 a 400 dias. Então eu boto um combustível lá e eu consumo em 300 a 400 dias 1/3 dos combustíveis do núcleo. Tá? Então cada parada eu troco 1/3 desses combustíveis. Tá? Então em 3 anos eu troco o combustível inteiro. Só que se eu diminuir a potência, em vez de eu usar 300 dias, eu usaria 400, 500, 600, 700 dias a usina. Só que hoje, pelos leilões energéticos, o que acontece? A usina tem que ser autossuficiente. Então, se eu manter a usina 10%, a usina começa a dar prejuízo. Só que a usina dá prejuízo, mas não a rede nacional daria prejuízo. Ô, Carlos, já que você falou na Europa... logo após o acidente de Fukushima, foi se ventilado de que haveria uma grande incentivo na questão das energias solar e eólica, né? Implementação. Isso. E assim fechando as usinas então existentes em alguns lugares da Europa, França. Isso está acontecendo de fato? Na verdade, assim, o principal país que aconteceu isso foi a Alemanha, tá? Então, a Alemanha chegou, inclusive, a fazer um plano de fechamento de usinas, tá? Foi o Partido Verde, na época estava no poder. Eles fizeram esse fechamento. Aí, o que aconteceu? Com a diminuição da potência das usinas nucleares alemãs, teve 2 consequências básicas para a Alemanha. Primeiro, as usinas alternativas custam mais caro a energia. Então, a conta de luz dos alemães subiram. E eles passaram a importar mais energia elétrica da França. A França, hoje, o maior produto de exportação francês não é a química da Rode, a Rest, etc. Não são os carros Peugeot, Citroën, não. É o Peugeot. É energia elétrica. Eles hoje têm um parque energético muito grande. O que a França fez? A hora que a Alemanha diminuiu a potência dos reatores, a França começou a construção de um reator ao lado da fronteira. E está vendendo. Traduzindo, a Alemanha tem que pagar esse custo. Um exemplo tradicional que a maioria não sabe, a Itália tem 2 reatores nucleares desligados por causa do acidente de Chernobyl. Quando houve o acidente de Chernobyl, houve um plebiscito na Itália para serem desligados os reatores. Os reatores foram desligados. E aí, hoje, a Itália compra energia da França. Tem uma usina francesa que não está ligada nem na rede francesa elétrica. Está ligado direto na Itália. Detalhe, está do lado da fronteira. Ou seja, o dia que aquela usina falhar, vai contaminar o norte da Itália, do mesmo jeito. Só que interessante, assim, os franceses foram bem malas, né? Não, os franceses, o que aconteceu? Quando a França percebeu, a França não tem carvão, a França não tem petróleo. Quando começou o desenvolvimento pós-Segunda Guerra da França, a França começou a investir na área nuclear. Tanto que hoje, a França é líder mundial na tecnologia nuclear. Ela está anos à frente dos Estados Unidos, anos à frente do que a Rússia. Tá? Então, a França hoje é líder mundial, tanto que assim, os 2 reatores rápidos operando estão na França. A França tem uma tecnologia melhor, porque necessidade. Agora, é importante falar de plebiscito, falar desse negócio de coisa pública, porque fica aquela ideia, não, a população é contra, a população é a favor. O pessoal da área nuclear sempre lembra da Suécia, porque a Suécia teve um plebiscito que deu 98% de aceitação da área nuclear. E aí você fala, porque os caras são culturais. Não é isso. É uma história que chega a ser até engraçada. Houve um plebiscito, pós-acidente de Chernobyl também, e vamos desligar os reatores. Vamos desligar os reatores, então vamos fazer outro tipo de energia. Só que, lembre-se, a gente está falando de um país em que metade do ano está nevando, em que você tem climas na ordem de menos 30, menos 40, então você precisa de energia para sobreviver. Então eles começaram a construir termoelétricas. Detalhe, estamos falando em importar carvão e importar madeira. Mas tudo bem, estamos construindo. Só que existia um cronograma. E lá o plebiscito é muito forte.
Então, como definiu que tal data tem que desligar a usina, vai ser desligada a usina. Começou-se a circular um documento do governo em que no inverno iam ter cidades que iam chegar a ficar 2 dias sem energia elétrica. Caramba. Só que aí significa dizer metade da população morrendo de frio. Aí eles falaram, olha, não, então vocês não podem desligar. Aí o governo sueco falou, olha, não tem jeito, eu tenho que desligar. Vocês pediram, né? Vocês pediram. Não, faz outro plebiscito. Foi feito um plebiscito e nesse plebiscito deu 98% da aceitação. Entenda, energia nuclear, eu acho ela importante, mas você tem alguns lugares que não são exemplos, são necessidade. Eu não vejo, apesar de trabalhar nessa área, para mim seria lindo 500 usinas nucleares no Brasil, porque aí eu aumentava o meu salário, tá? Veja bem, para mim seria lindo. Mas, no fundo, eu acho que o Brasil investiu corretamente na área hidrelétrica. Hoje, a gente tem algumas hidrelétricas que a gente pode discutir. Então, por exemplo, aquela discussão em Belo Monte, pô, vai pegar uma área, alagar uma área, que é uma área ambiental, não é nem só pelos índios, mas é uma área de preservação ambiental. Aí começa aquela discussão, será que o que vai gerar vale a pena? Podemos discutir. Mas, por exemplo, Itaipu, a gente sabe, você acabou de falar, alagou Sete Quedas, que era um parque, concordo. Só que a quantidade de pessoas que hoje têm energia elétrica, graças a Itaipu, então a gente tem que pensar também que a população mais pobre precisa ter acesso a uma energia mais barata. Se eu começar a importar energia elétrica, o custo é muito alto. É o que aconteceu na Alemanha que eu estava te contando. A Alemanha aumentou o preço. Aí o próprio cidadão alemão começou a falar, olha, eu estou pagando a conta elétrica deles, chegou a aumentar quase 50%. Caramba. Então, assim, de repente, começa a pesar no bolso. Aí, porque infelizmente isso é um problema do Brasil. Não é do Brasil, desculpa, é um problema da humanidade. A gente fala do Brasil porque a gente gosta de falar mal do nosso país, mas não é isso. É um problema da humanidade. Na hora que aperta o seu bolso, os seus pensamentos ecológicos, etc., muitas vezes se modificam um pouco. Não vou dizer que para todo mundo. Eu respeito muito a pessoa que leva o seu pensamento até o final, mas não é a maioria da população. Tá? Então, a hora que começa a apertar o seu calo, você começa a mudar o seu pensamento. Então, é isso que é importante. A energia, eu vou ser honesto com você, toda produção de energia é ruim para o meio ambiente. Não existe uma energia boa 100% do tempo. Então, a energia nuclear, ela não produz nenhum resíduo externo à usina. Ou seja, todo resíduo nuclear é armazenado e é guardado. E é a única produção energética em que, quando eu estou construindo a usina, eu estou pensando o que fazer com o resíduo. Porém, um acidente nuclear, o estrago é muito grande. Estraga muito. Lembrando, eu quero falar sobre essa questão do resíduo e sobre o lixo atômico ou lixo radioativo, mas antes só aqui trazendo um dado ao nosso público, que hoje no mundo há 447 reatores nucleares funcionando, não é? E, se não me engano, dentro de um espaço de 50 anos de funcionamento de energia nuclear, de usinas nucleares, existem 3 acidentes que são mais conhecidos, né? Que é o de Chernobyl, o nos Estados Unidos, de 1979, e esse, então, meio que caiu no esquecimento. 3 Mile Island. Né? E o de Fukushima, recentemente, o de Fukushima, se não me engano, tem um fato interessante de que eles construíram um muro de contenção para ondas de 10 metros, só que a tsunami veio com 30 metros de altura e acabou atingindo a usina, não é? Nesse caso, a quantidade de pessoas assim mortas por acidentes nucleares ainda são muito poucas em relação por exemplo, ao que você colocou dentro de um rompimento de uma usina hidrelétrica, ou até mesmo o que está acontecendo, os efeitos estufa devido ao uso de energia usando petróleo, diesel e etc. Bom, vamos lá. Comentando o que você falou. Se a gente pegar que hoje a maioria das termoelétricas mundiais, não as brasileiras, porque as brasileiras elas são mais modernas, estão usando gás, mas a maioria das termoelétricas mundiais usam carvão, mineral. Quem já teve o desprazer de ver uma mina de carvão,
sabe que a gente não passa, geralmente, semanas sem morte de mineiro. Então, é importante deixar claro que, assim, quando eu penso na produção termoelétrica, eu penso sempre numa mortalidade muito grande na produção do combustível, tá? A usina de urânio, ela é quase toda automatizada, porque o cara não está tirando da pedra. Hoje, o óleo, por mais tecnologia que a Petrobras invista, por mais tecnologia que as grandes produtoras invistam, você tem uma quantidade de mortos muito grande. Então, se eu for pensar na energia, na geração de energia, a área nuclear realmente gera muito pouco. TMI, que é o acidente de 79, é aceito que morreu uma pessoa no acidente, tá? Que foi um operador que realmente ele estava... Porque o que aconteceu no TMI? Um pressurizador falhou, aí a usina, que você tem água circulando altamente pressurizada, 155 atmosferas, esse é equipamento chamado pressurizador, que ele pressuriza essa água. Por que essa água? Porque a 155 atmosferas, a água ela só vai se tornar vapor a 327 graus Celsius. Então eu mantenho a água mais ou menos a 300, 305 graus, que é a água, e aí, como ela é uma água com uma calor muito grande, eu transfiro melhor o calor, eu gero mais vapor no secundário para mover a potência da turbina. Então, eu pressurizo para isso. O que aconteceu? Em TMI, esse equipamento que é o pressurizador, ele falhou uma válvula de contenção. Detalhe, estamos falando de uma válvula de $10, tá? É aquelas falhas idiotas que o cara não pensou que a válvula podia falhar. Falhou a válvula, aí o operador, ele percebe a falha, ele entra na área de contenção para tentar manualmente trocar essa válvula. E aí ele toma uma radiação muito alta e morre. Então é o único morto do acidente, tá? O resto, a radiação vazou, o núcleo colapsou, eles perderam o núcleo derreteu em TMI. TMI é Three Mile Island, Three Mile Island, isso. Seria a Ilha das Três Milhas. Isso. Que era a 3 milhas da cidade. Tá? Por isso que ela chama TMI, tá? Inclusive. Aí o que acontece? Esse vazamento ficou contido no reator, então não vazou para mais, ninguém mais morreu. O reator de Chernobyl, ele foi uma falha do projeto, falha operacional, falha de construção. Então é uma coisa que não se espera na área nuclear. Então, esses acidentes ensinaram a área nuclear a não acontecer de novo. Era um reator que ele tinha uma potência positiva. O que é uma potência? Que é o coeficiente de vazio positivo. O que acontece? Quando eu começo a aquecer o combustível nuclear, a água gera vapor. O vapor, ele não termaliza o nêutron. Como ele não termaliza, o nêutron tem mais dificuldade de fazer reações nucleares. Então, por exemplo, Angra. Se eu perder o controle da usina de Angra, sem eu fazer nada... eu vou perder o reator, mas sem fazer nada, o reator desliga. Porque o coeficiente de vazio é negativo. Então, quando a água virar vapor, para de termalizar o nêutron. Ou seja, o nêutron para de diminuir a velocidade, para de fazer fissão. Parando de fazer fissão, o reator desliga. Lógico, vai gerar muito calor, esse calor vai derreter o núcleo, mas não vai haver uma explosão. Chernobyl, não. O moderador era grafite. Grafite, quanto mais calor você tem, continua termalizando. Então a água virou vapor e o reator continuou descontrolado. E aí o reator explodiu. Sem contar que era um reator que não tinha contenção, economia de custo, não tinha contenção. Se fosse um reator no Ocidente, com a mesma tecnologia de Chernobyl, a nuvem não teria saído, porque o reator teria explodido e teria ficado preso dentro da contenção. Para você ter uma ideia, aquela contenção, quando você passa em Angra, você vê aqueles tubos de concreto. Sim. Cara, nós estamos falando de 1,40 m de concreto, com mais 20 centímetros de aço. É para um avião bater de frente, não acontecer nada. Não arranhar. Tanto que, falando em Fukushima, muro, historicamente, o maior onda que teve na região atingiu pouco mais de 7 metros no centro do mar. Então, eles fizeram um muro de 10 metros, em alguns lugares 14. Sim. Ou seja, 50% a mais, de plus, para garantir que não havia problema. Só que o que aconteceu? Foi o segundo maior terremoto da história que aconteceu no veio do mar.
em direção a uma área de recifes dentro do mar japonês. Então a onda atingiu quase 30 metros. Detalhe, agora que vem mais legal, nenhuma das usinas de Fukushima sofreu nada com o tsunami. O tsunami passou 30 metros acima do reator, os reatores ficaram dentro da água por alguns segundos e não aconteceu nada. Por isso que eu falei para vocês que o antigo presidente do Greenpeace hoje acha a área nuclear mais segura. Porque nenhuma energia teria aguentado. Só qual que era o problema de Fukushima? Fukushima era um reator chamado Geração 2. O que acontece? Os primeiros reatores da história, você tem que produzir a criticalidade. Você tem que jogar nêutron para acontecer a fissão. Quando você joga o nêutron para acontecer a fissão, na primeira geração, os reatores não eram autossustentáveis. Então, você tinha que garantir que o sistema gerasse mais nêutrons que precisava, e eles descontrolavam. Então, você tinha que ficar blecando o processo. Quando eles perceberam isso, a tecnologia melhorou e criou-se os reatores geração 2. O que era? Quando começa a acelerar o processo do reator, o reator automaticamente começa a gerar uma circulação maior de água. O problema é que na geração 2, a quantidade de água circulando é muito grande. Então, mesmo com o reator desligado, você tem que manter uma bomba de circulação de água para esfriar o combustível. Porque quando você desliga um reator nuclear, você cessa as novas fissões. Só que a fissão antiga ainda está com calor residual. Esse calor residual, ele esquenta o combustível, esquenta a água. Então, você tem que ficar tirando esse calor residual. Na geração 2, você tinha que manter uma bomba funcionando, que é o caso de Fukushima. Só para deixar todo mundo tranquilo, Angra dos Reis, geração 3. O que é geração 3? Quando eles perceberam que tinha que manter uma bomba funcionando, eu estou gastando dinheiro para manter o reator desligado. Criou-se uma nova tecnologia. Eu crio um tubo, que é o chamado efeito chaminé, em que a água ela força a circulação natural por calor, então esquenta, calor, sobe, leva a água para cima. Quando essa água está subindo, ela vai chegando lá em cima e ela esfria. Como ela esfria, ela desce. Então eu crio o que a gente chama de efeito chaminé. Traduzindo, em Angra e nos reatores de geração 3, a circulação de água do reator desligado é natural, eu não preciso fazer nada. Então, o que a gente costuma dizer de Angra? Se ninguém botar a mão e não fizer nada, Angra se desliga sozinho e ela se esfria sozinho. Então ela não tem perigo de acontecer acidente sozinho. Só que Fukushima era geração 2. Então eu preciso manter a bomba funcionando. Como a onda veio de 30 metros, arrancou toda a eletricidade da região e cada um dos reatores tinha 2 geradores elétricos movidos a diesel que estavam dentro da usina para fazer com que funcionasse. Caso houvesse uma falha elétrica que não forçasse as bombas a funcionar, os geradores a diesel que estavam dentro da contenção ligariam e produziriam energia elétrica para manter até durante mais ou menos 15 dias, que é o que precisa, para esfriar o combustível, para aí você poder deixar desligado. Qual que é o problema? Com a onda veio, arrancou os tanques de diesel que estavam fora. Quando acabou o tsunami, eles tinham diesel para mais ou menos 14 horas. Só que se você olhar as imagens da região, o tsunami arrancou estrada, parte elétrica. Um estrago tudo, total. O que aconteceu? Eu não tinha como mandar caminhões com diesel com uma rapidez de 14 horas. Então, o que o pessoal da usina começou a fazer? Foi diminuindo aos poucos a potência das bombas para manter mais tempo. Só que aí, com isso, começou a aumentar o calor. Foi aumentando o calor. Eles conseguiram alugar um helicóptero, chegou-se a mandar diesel de helicóptero, só que a gente está falando... Operação muito cara. Não era nem questão de custo, é questão que os helicópteros estavam sendo usados para resgatar a vítima. Sim. E aí o que começou a acontecer é que também esse tsunami entrou, não tinha diesel na região para levar para lá. Aí chegou uma hora que as bombas do reator começaram a parar. Quando parou de circular a bomba do reator, aí começa o aquecimento, esse aquecimento gerou um acidente. Então é importante perceber que o primeiro vazamento radioativo
em Fukushima, acontece quase 1 dia e meio depois do tsunami. Num reator como o Angra, se tivesse acontecido um tsunami como aconteceu lá, nós não teríamos tido acidente nuclear. Agora, infelizmente, nós ainda temos aproximadamente 140 reatores de geração 2, dos 470, mais ou menos, reatores... 447. 447 reatores funcionando no mundo. A gente tem aí mais ou menos, eu não lembro de cabeça agora, peço desculpa, eu não me preparei para a palestra, a gente só está batendo papo. Batendo um papo. Isso. Mais ou menos 140, 150 reatores de geração 2 ainda no mundo. Existe uma proposta da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão ligado à ONU, coligado à ONU, para transformar as gerações de geração 2 em geração 3. Só que aí você tem um custo muito elevado. Tirando no Brasil que os reatores são do governo, a maioria dos reatores do mundo são de empresas elétricas. E não dá para eu deixar de desligar os reatores porque o pessoal precisa dessa energia. Então existe um processo que ainda é longo para a migração desse geração 2 virar geração 3. Tá? Se fosse Fukushima, um reator geração 3, não teria tido acidente. Carlos, quanto, em termos de massa, quanto existe de lixo radioativo produzido pelas usinas Angra 1 e 2 nesse tempo a qual elas vêm funcionando aqui no Brasil? Vamos primeiro ser honesto com o tempo de operação das usinas. Angra 1, apesar dela ser uma usina comprada na década de 70, ela ficou pronta mais ou menos na década de 80 e ela não chegou a operar continuamente desde então. Até que, aproximadamente no início da década de 90, todos os problemas de Angra 1 foram resolvidos, aproximadamente volta de 94, 95, e aí sim ela opera continuamente até hoje. Angra 2, desde o início da produção dela, a partir de 2000 mais ou menos, ela opera continuamente até hoje, tá? Então, na verdade, nós estamos falando aí na produção de lixo radioativo de Angra 2, que é uma usina maior, de aproximadamente 20 anos, e Angra 1, aproximadamente 30 anos, tá? Então, estamos falando de 30 anos de uma usina e 20 anos de uma usina que é o dobro do tamanho da primeira, tá? Hoje, a gente tem uma piscina com os elementos radioativos inteiros. No Brasil, ainda não existe um projeto para desmonte desse elemento e reaproveitamento desse material. É uma piscina que está mais ou menos, vou te falar de cabeça, 60 metros por 40 metros. Então, é uma piscina de 15 metros de profundidade, que todos os elementos estão colocados lá dentro. Então, você tem uma piscina dessa em Angra 1, no prédio de combustível, e uma piscina igual a essa, mais ou menos, em Angra 2. A de Angra 1, a piscina está quase cheia. Tá? Então, por isso que hoje a Eletronuclear fez um projeto chamado Unidade de Armazenamento a Seco, que é um projeto que já dura aproximadamente 12 anos, em que eles estão estudando a melhor forma de retirar o elemento. Esse conjunto já foi construído, vai ficar na própria central nuclear, já foi licenciado e agora está se discutindo como vai ser a transferência, etc, etc. Mas detalhe, ambientalmente e nuclearmente falando, eles passaram por várias fiscalizações, várias análises técnicas e hoje já está aprovado isso. Para você ter uma ideia, se a gente conseguisse ter autorização para reprocessar esse elemento combustível, todo esse material radioativo gerado nas duas usinas, nesses 30 mais 20 anos de uso, não daria um pouco mais de 2 metros por um cubo de 2 metros por 2 metros quadrados. Hoje o valor é maior porque os elementos não estão desmontados. Cada elemento de Angra, só para você entender, o elemento de Angra 1 tem 3 metros de altura. Sim. Por 40 por 40 centímetros. E Angra 2, a gente está falando de 3,5 metros de altura por 60 por 60. Então, esse elemento inteiro, ele é de zircalói, ele tem grades de zircalói, ele tem muito urânio nessas barras, tudo isso está sendo guardado junto. Se a gente tiver um processo sério de desmonte desse material, eu vou reaproveitar esse combustível, e reaproveitar inclusive o zircalói,
que é o que as usinas lá no estrangeiro fazem. Você pega esse material, porque o desmonte é mais ou menos simples, tá? Dizendo bem rápido para você. Você pega o elemento, desmonta o elemento, as varetas são cortadas, você corta as varetas inteiras, tritura, aí você bota num banho químico, em que, nesse banho químico, você bota uma resina tirando material. E aí você bota um eletrodo. O eletrodo vai produzir calói, vai absorver nesse eletrodo. Aí você tira esse metal e produz uma nova barra de um novo elemento. Ou seja, você aproveita todos os calói, tá? Num banho químico. E esse material que sobra, você vai separar os radiofármacos, que podem ser usados para a medicina, os radioisótopos podem ser usados para a indústria. O que sobra, tira o urânio e o plutônio para ser aproveitado para combustível, para novos combustíveis. O que sobra, por um elemento de 3 metros de altura, mais ou menos, 50 por 50, vamos botar a média aí dos dois elementos, não chega a dar meio quilo por elemento. De material que tem que ser armazenado, teoricamente, para sempre. Por que teoricamente para sempre? Porque hoje, o custo de transformar esse material em não ser mais radioativo, porque em 1984, Carlo Rubbia ganhou o Nobel provando a transmutação desses materiais radioativos para nada. O que é para nada? Ele vai mandar um acelerador de prótons que vai transmutar esse material num outro elemento que a meia-vida é muito mais curta. Então ele pegaria o lixo radioativo e transmutaria isso para um material de meia-vida mais curta. Então, com isso, você pegaria todo o lixo radioativo do mundo e zeraria esse lixo. Só lembrando que a meia-vida que você está falando é em torno de 200 mil anos, né? Não. Dependendo do material. É não? mais. Ainda é mais? Urânio, plutônio, etc., vai para 2 milhões de anos. Ah, velho. É mais. É mais. Tá? Então, assim, veja. Só que se eu transmutar esse material, eu zeraria isso para alguns milissegundos de meia-vida. Então, em 1, 2, 3 segundos, o material não seria mais radioativo. Só que qual que é o problema de não... Por que não fazem isso no mundo hoje? Porque o custo energético para fazer isso ainda é muito alto. Sim. Então, o custo financeiro, vale a pena eu separar o material e guardar esse material para sempre. Tá? Sim. Mas eu vou ser honesto com você, Manuel. É uma das coisas que eu defendo a minha área nuclear. Quando a gente fala em lixo de solar, que são as baterias, lixo da eólica, que são as baterias, o barulho, etc., lixo das termoelétricas, que são gás, eu não tenho controle. O lixo da nuclear todo é armazenado na planta, tanto que até hoje não saiu da usina de Angra 1 grama de material radioativo. Todo o material que entra, tanto que é controlado. Você tem um fiscal residente da CENEM, que fica o tempo inteiro lá controlando tudo. Então, todo o material que entra lá não sai. Tanto que a unidade de armazenamento seco é dentro da central. Por quê? Porque só tem autorização para sair de lá por Constituição brasileira para um depósito definitivo. Depósito esse que desde... essa data eu não sei exatamente correta, mas é por volta de 2007, discute-se no Congresso Nacional aonde seria um local de armazenamento definitivo para esse resíduo nuclear. Não só de Angra 1 e Angra 2, como, por exemplo, do reator do IPEM. Nós temos 2 reatores no IPEM, que hoje o resíduo radioativo do IPEM, ele fica armazenado na piscina, e com o tempo esse material tem que ir para algum lugar. A gente já tem bastante espaço na nossa piscina, mas um dia esse material vai esgotar. Então a ideia nossa é que mande para um local definitivo, que isso deveria ser definido pelo Congresso Nacional. Então existe um projeto discutindo, mas ainda não se chegou-se a uma definição aonde seria esse local. A gente sabe, teoricamente, onde seria. Tem alguns lugares no Brasil que foram prospectados que seriam interessantes, termos técnicos, mas aí você tem um problema político, é como você falou desde o começo. Pô, existe um... Imagina você estar na sua cidadezinha e eu botar uma central de resíduo nuclear na cidade. Você não vai gostar. Mas por que eu falo a princípio? Quem conhece a Badia de Goiás, que é onde está o lixo radioativo do acidente de Goiânia, não tem hoje uma pessoa de Abadia de Goiás que não seja apaixonado pela CENEM. Por quê? Porque eles montaram o registro radioativo lá. Então, para eles montarem o registro radioativo, primeiro, era uma cidade muito pequena, era uma cidade que não tinha nada, só que, geologicamente, ela tinha uma região muito boa.
era uma região, era uma bacia basáltica, que você não tem penetração de água. Então, era um local que, tecnicamente, era interessante construir o resíduo lá, porque não teria menos perigo de futuramente ter um acidente, um novo acidente. Então, foi decidido tecnicamente. Na época do acidente, não houve grandes decisões políticas. Aqui é o melhor lugar, tecnicamente, vai ser construído. Aí a cidade reclamou, com razão, porque o pessoal da cidade tinha medo que o preço da minha casa vai cair, o preço das minhas terras vai diminuir, então o que eu tenho de compensação? A CENEM fez um acordo, o governo federal fez um acordo. E o imposto gasto para manter o local lá é transferido para a prefeitura da cidade. Então a Abadia de Goiás hoje é uma prefeitura riquíssima. Próspera. Extremamente próspera, ganha muito dinheiro. Tanto que quando a gente começou a discutir cidades para resíduos, teve muita prefeitura por aí que falou, olha, ofereço aqui a região para colocar. Por quê? Porque o dinheiro entra na cidade, sem contar que tem uma coisa interessante. O pessoal da CENEM está morando lá. Um salário de funcionário federal. Então você vai circular... Vai circular dinheiro. Então é uma cidade próspera, que hoje tem indústria, porque tem o pessoal da CENEM que está morando lá. Esse pessoal trouxe dinheiro, trouxe investimentos. Então hoje tem várias indústrias funcionando lá. Então era uma cidade que era, como muitas cidades do interior do Brasil, cidade de primeira, você engatou a segunda no carro, você já saiu da cidade. Não tem jeito. É uma cidade hoje que é próspera, por causa do lixo radioativo. Que, lógico, que está sendo controlado, são feitas inspeções diárias e semanais no material, então não tem perigo nenhum, mas você tem que manter uma equipe para sempre. Sim. E esse custo vai ficar para a cidade, entre aspas. Então você tem esse lado, tá? Não dá para dizer que esse resíduo não vai ser um problema no futuro. Vai. Se você pensar que a humanidade ela não tem história como humanidade mais do que 10, 15 mil anos de história, você pensar num resíduo, 1 milhão, 2 milhões de anos, ou até, se você diminuir a meia-vida desse material, 100 mil, 200 mil anos, é muito mais do que a história da humanidade. Então, e é importante deixar claro, não existe discussão nunca entre jogar esse lixo radioativo no espaço, nem no mar. Tá? Isso é importante deixar claro. Nunca a área nuclear desrespeita isso. Carlos Zeituni, que conversa maravilhosa, esclarecedora. Eu, enquanto físico formado, professor de física, eu sou defensor, né, da implementação de centrais energéticas nucleares pelo Brasil, e como houve aqui, como se ventilou de fazer por aqui, mas eu era 1 em 1 milhão, né, tentando esclarecer as pessoas que não era assim, esse demônio todo que é colocado, que ainda é colocado, né? Inclusive, houve uma palestra aqui, um camarada que não é da área, ele falou do acidente de Chernobyl, falou de Goiânia e tal, e no final da palestra foi interessante que ele colocou uma usina nuclear como se fosse uma bomba atômica explodindo, sabe? Enfim, mas ali naquele momento eu nem poderia me pronunciar, porque, como eu disse, eu era uma voz totalmente destoante do que estava acontecendo ali. Mas eu espero que com essa nossa conversa, muita gente agora possa abrir suas cabeças, não é? Para as benesses, né, que a energia nuclear pode trazer para a nossa sociedade enquanto energia e enquanto desenvolvimento tecnológico também, porque, como você bem colocou, tem muita tecnologia aí por trás e muitas benesses, né, tanto na área social, na questão da saúde, como também nas indústrias, tá? Deixo o espaço aberto aqui para você dizer suas palavras finais. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer e duas coisas que você botou na sua fala que é importante deixar claro. Há muita tecnologia envolvida e é uma área que serve tanto para tecnologia quanto para a saúde. Nesse ponto, eu vou fazer propaganda um pouco do meu instituto pelo seguinte: o IPEM hoje, ele vive também de pesquisa acadêmica. Nós temos hoje 2 pós-graduações no IPEM, uma pós-graduação ligada à engenharia,
que é uma pós-graduação, que é a maior pós-graduação do país. Tá? Nós já temos mais de 3 mil mestrandos e doutorandos formados. Tá? É um valor absurdo. A gente está falando em mais de 120 doutores orientando alunos. Então, é uma pós-graduação ligada à Universidade de São Paulo, muito grande, e que está sempre aceitando novos alunos. Então, se você é um aluno formado em engenharia, física, química, matemática, qualquer área tecnológica, computação, radiologia, não precisa nem necessariamente ser nessa curso tecnológico. A gente chegou a ter, inclusive, advogado falando de licenciamento de plantas, por exemplo. A gente chegou a ter enfermeiros trabalhando na área médica. Então, é importante perceber que qualquer área que colateralmente esteja ligado à área de energia ou à área nuclear tem espaço na pós-graduação do IPEM de tecnologia nuclear. É uma coisa interessante. É uma das poucas pós do Brasil que tem ciclo contínuo. O que é isso? Se você quiser começar amanhã a fazer doutorado lá, você vai entrar, vai ter um orientador. Então, quem tiver interesse, www.ipem.br, vai ter lá o curso de tecnologia nuclear, mestrado e doutorado. E, além disso, o IPEM tem um segundo curso, agora ligado à medicina, que é o mestrado profissional. Aí sim, você tem que estar ligado à área médica. Então, tem que ser enfermeiro, médico, radiologista, ou até pode ser, por exemplo, um engenheiro, mas um engenheiro que trabalha num hospital. Tá? Ou seja, porque aí é um mestrado ligado à área de medicina. Porque o que é essa área? Para quem não sabe, a CAPES, ela define sub-áreas. E aí você tem engenharia, medicina, direito, ciência, biologia, etc., para definir os mestrados. A pós-graduação mais antiga do IPEM, que é a maior, está ligado à engenharia. Então, ela vai estar desenvolvendo tecnologias e novas tecnologias. E a nova pós-graduação está indo para a terceira turma, inclusive está aberto as inscrições hoje. Então, se você entrar no site do IPEM, www.ipem.br, você vai ter acesso a se inscrever nesse novo mestrado e ligado à medicina. Agora, por que eu estou falando isso? Pessoal, a gente tem hoje, construindo no Brasil, um novo projeto da CEMEN, que é o Reator Multipropósito Brasileiro. Quando esse reator ficar pronto, a gente estima aí por volta de 2026, mais ou menos, a gente vai ter um parque tecnológico e a gente estima que a gente vai ter entre 3 a 4 mil pessoas a serem contratadas para trabalhar nessa área. E eu preciso de vocês, alunos formados. Então, é uma área interessante. Dá uma olhada no IPEM. Eu sou orientador, tem vários orientadores, caras, inclusive, muito mais inteligentes que eu, querendo orientar você. Entra no IPEM e vai conversar com a gente. E eu quero agradecer muito você, Manuel, porque divulgação de ciência, muita gente não faz e é fundamental. Só com a tecnologia, só com a ciência, a gente consegue melhorar o Brasil. Não adianta ficar falando em outra coisa. Se a gente não tiver tecnologia, não tiver conhecimento, a gente sempre vai ser um país comprador e gastador de dinheiro. E são pessoas como você que fazem com que o pessoal comece a gostar da ciência, e gostando da ciência, a gente cresce. É isso aí, pessoal. Isso sou eu, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, diretamente aqui do sertão da Bahia, na cidade de Paulo Afonso, que tem usinas hidrelétricas. Convido Carlos, vem aqui conhecer nossas usinas. Eu quero agradecer de novo, quero agradecer também ao IPEM pelo fato de autorizar essa nossa entrevista, né, que foi necessário. E quero deixar um grande abraço, um cheiro e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.